Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Pessoal, acompanhe esse vídeo até o final porque esse vídeo tá muito legal, tá muito bom, tá muito interessante. Só pela thumbnail da imagem vocês já têm uma ideia do que vai ser falado aqui. Pela thumbnail vocês já têm assim uma impressão do que está acontecendo, meus irmãos, dentro da igreja. Meus irmãos, acompanha o relato dessa jovem até o final. Ela, meus irmãos, teve uma visão muito impactante de algo terrível que ela viu dentro da igreja. E nós, meus irmãos, às vezes estamos com os olhos vendados e não estamos vendo na realidade a falsidade e como nós estamos sendo enganados com a astúcia de Satanás. Porque Satanás, meus irmãos, ele é enganador, ele engana. Então, meus irmãos, peço a vocês que acompanhem o relato da jovem até o final. É muito forte, é muito impactante. Ela viu algo terrível dentro da igreja. Depois da visão dela, eu vou dar um bônus informativo para você. Eu vou passar para você que isso que ela vai contar aqui é uma realidade, acontece. Eu vou ler dentro da palavra de Deus, dentro da Bíblia com você, apenas 2 versículos, meus irmãos, que fala algo tremendamente. Meus irmãos, vocês não têm ideia o que o diabo apronta dentro da igreja. Pessoal, sem mais delonga, acompanhe agora o relato dessa jovem, porque está muito forte. Olá pessoal, eu queria compartilhar algo que eu tive essa manhã. Não sou muito de fazer isso. Tenho vários sonhos revelativos e tal, mas é sobre a minha vida. E esse eu achei interessante falar com o povo da igreja, a todos. E não importa até onde esse vídeo vai chegar, se vai alcançar 10, 100 pessoas. Eu sei que vai chegar nas pessoas certas, que necessitam escutar. Essa madrugada eu tive um sonho que tinha um demônio na porta da igreja e de repente esse demônio se transformou em um homem de Deus aparentemente. E conforme ele ia andando, ele ia operando milagres. Eu via lá, cego via, surdo ouvia, mudo falava, fazia prodígios. E conforme ele ia operando esses prodígios, as irmãs da igreja, o povo começava a cercar ele, começava a surgir aquelas multidões em frente a ele. E teve uma hora que no sonho eu entrei na frente desse demônio e falei: para gente de seguir esse homem, tá errado. Vocês não estão vendo, esse homem é um demônio. Aí o povo, uma coisa que me chamou muita atenção é que 2 irmãs, daquelas do reteté, de roupona, como eu posso falar, de coque na cabeça, me empurraram e falaram: mas é de Deus ele, glorificado seja Deus, você tá doida, para com isso, tá tentando parar o agir de Deus. E eu falava: mas vocês não estão vendo que tá vindo através de um demônio isso, não é de Deus isso, vocês estão cegos. E conforme eu falei isso, ele sorriu para mim, aquele demônio horrível, e começou a andar. E as multidões cercavam ele, glorificavam a Deus, e eu comecei a me desesperar. E acordei muito preocupada com esse sonho, e tô até agora, porque é conforme a palavra de Deus fala: lobos vestidos de ovelhas. E eu quero convocar a igreja para acordar. Acorda, igreja, não é essas pessoas que falam que é de Deus, estão aí na frente, nos altares de Deus, falando que são de Deus. Mas vamos ver os frutos, vamos ver a vida de cada um. São de Deus mesmo? A palavra de Deus diz que os frutos são bons, os que são de Deus. Então eu peço à igreja que acorde, porque muitos estão sendo enganados, estão indo pelo caminho da perdição e achando que é de Deus, porque engana mesmo. A gente precisa ir buscar em oração, precisa ir buscar em jejum. Eu convoco a igreja para orar e pedir misericórdia a Deus, porque a gente pensa que um cantor, só porque está na mídia, tem a multidão ao seu redor, acha que é de Deus e está enganando muita gente. Então, acorda, igreja. Esse foi o sonho.
E não é fácil estar falando isso aqui, porque é uma coisa que eu achei terrível, muito forte, muito complicado para falar, mas eu deixo aqui essa reflexão para vocês e essa meditação. E eu peço à igreja, acorda, muitas almas realmente estão morrendo e muitas pessoas estão buscando por reconhecimento, fama e não estão buscando a Deus. E no sonho, esse demônio, ele fazia de tudo, curava, fazia, meu Deus, fogo descia do céu, tudo acontecia. E as pessoas achavam que era de Deus e não era. Então, pelo amor de Deus, igreja, acorda. Vamos pedir discernimento ao Senhor. Amém? Deus abençoe a todos. Bom, pessoal, vocês acabaram de acompanhar o relato da jovem, o relato dessa moça, e vocês puderam presenciar que no testemunho dela, o diabo estava dentro da igreja, cultuando com algumas pessoas, fazendo prodígio, se for possível, fogo descer do céu, meus irmãos, e as pessoas estavam como? Adorando a ele. As pessoas estavam com seus olhos vendados e não estavam vendo a realidade. Isso tem acontecido, meus irmãos, em nosso tempo, em nossa era, tem acontecido aos montes, meus irmãos, aos montes, porque o diabo, meus irmãos, ele tem poder para enganar, ele se disfarça, ele vai diante da igreja como um pastor, como um obreiro, como um presbítero, como um missionário, uma missionária, faz cura, realiza milagres, e muitas pessoas começam a acreditar que aquilo realmente está vindo do Criador, mas é apenas um disfarce para enganar os verdadeiros adoradores do Criador. E tem muitas pessoas, meus irmãos, que realmente estão caindo aí nas garras de Satanás, caindo na falsidade de falsos profetas, falsos pastores, falsos cristãos, porque o próprio Jesus nos alertou que no fim dos tempos surgiria falsos profetas. Tem um pastor aí que muitas pessoas defendem ele, que é aquele do chapelão, né? Tem feito os milagres, tem feito isso, fala aquilo, fala isso, mas tem enriquecido através da igreja. Tem comprado fazendas e tem feito os milagres aí que tem feito aí muitas pessoas duvidarem se realmente foi um milagre ou se foi aí um teatro, algo planejado, algo feito por Satanás, porque o diabo, meus irmãos, ele tem poder para fazer coisas tremendas para enganar o povo. E é exatamente isso que eu quero passar para você agora. A gente vai ler dentro da Bíblia. Vou passar um bônus informativo para você agora, meu irmão, minha irmã. Olha só o que diz a palavra de Deus, a Bíblia. 2 versos, meus irmãos, muito impactante, que fala a respeito dessas coisas. Lá em 2 Coríntios 11, no versículo 14 e no versículo 15, fala algo muito tremendo. Preste atenção nisso aqui, meus queridos, porque esses 2 versos, meus irmãos, ele entrega tudo. Esses 2 versos mostram a realidade, o que nós estamos presenciando neste mundo com os falsos mestres, falsos pastores e falsos, meus irmãos, curandeiros que tem dentro da igreja. Presta atenção nisso aqui. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministro da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Bom, meus irmãos, aqui falou que o diabo, Satanás, ele se transfigura em anjo de luz. Então, meus irmãos, se ele se transfigura em anjo de luz, é muito fácil ele se transfigurar em um pastor, em um presbítero, em um missionário, uma missionária, e lá na frente da igreja e começar a fazer curas, fazer milagres, fazer fogo descer do céu, meu irmão, minha irmã. Está aqui, está escrito. Se Satanás ele tem poder para transfigurar em um anjo de luz, então ele tem poder para fazer essas coisas. E o texto, meus irmãos, o verso continua dizendo mais.
Não é muito, pois os seus ministros se transfigurem em ministro da justiça. Quem é esses ministros que fala aqui? Simples, meus irmãos. Quem tem ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito está dizendo às igrejas. Quem tem discernimento, entenda. Os ministros aqui são os anjos caídos de Satanás. São os ministros de Lúcifer, os ministros de Satanás, os seus anjos ajudadores. Satanás, ele incumbiu a cada um dos seus anjos a se transfigurar em ministro de justiça. Olha aí, meus irmãos, que coisa impactante, coisa tremenda. E esses anjos caídos é enviado para as igrejas, para fazer os milagres, para fazer os lenços ungidos, meus irmãos, tem poder. Olha só que coisa tremenda, meus irmãos. Por isso tem muitos caindo aí nessa alfalcatrua. Tem muitas pessoas sendo enganadas aí com a chave do sucesso, a chave dourada. Adquira a chave dourada que vai abrir as portas. Você vai ter sucesso na sua vida. Meu irmão, tem muitas pessoas caindo nessa alfalcatrua, caindo nesse engano. O lenço ungido, leve o lenço ungido para casa. Da água abençoada que você vai ter sucesso na sua vida. Meu irmão, é uma coisa bizarra que a igreja, infelizmente, está fazendo com a população. E tem gente caindo nesse engano. A irmã presenciou dentro da igreja Satanás pregando, fazendo os prodígios. E como é que as pessoas estavam lá dentro da igreja, meus irmãos? Adorando, cultuando, e a irmã falava, balançava a corda. Essa pessoa aqui é Satanás, acorda. Essa pessoa que você está cultuando, adorando, é Satanás, o prodígio que está fazendo, é Satanás que está aí. E o que as pessoas falavam para essa menina? Que nada, deixa a pessoa falar, fazer, é de Deus, vem de Deus. Gente, vou falar uma coisa para vocês. Gente, isso aqui é muito impactante. A gente precisa procurar estudar a Bíblia para a gente não ser enganado. Porque você ir para a igreja e só ouvir a pessoa falar, a pessoa pregar, e você aceitar, meu irmão, você precisa estudar a Bíblia. Você precisa estudar a palavra de Deus para ver se aquele pastor, se aquele presbítero, se aquele missionária está falando da parte de Deus mesmo, meu irmão. Então, pessoal, a gente precisa estudar a palavra de Deus, estudar a Bíblia, para nós vermos se o que o pastor está pregando condiz com as Escrituras Sagradas, se o que o presbítero está pregando condiz com a palavra do Senhor, se aquela cura que foi feita realmente veio do Senhor, se aquele milagre realmente aconteceu, veio da parte de Deus. A gente precisa entender essas coisas, meus irmãos, porque no fim dos tempos o Espírito Santo vai ser derramado sobre a igreja e muitas pessoas vão começar a fazer milagres. Olha aí, meus irmãos, coisa impactante. Então, meus irmãos, a gente precisa discernir o que é certo e o que é errado. A irmã, na visão, meus irmãos, vocês puderam presenciar que a igreja, ela estava certa de que aquele ser que estava lá pregando, fazendo prodígio, fogo descer do céu, era realmente da parte do Senhor. Mas a irmã tentou alertar. Quem está ali é Satanás. Quem está ali é o enganador. Ele está fazendo esse prodígio, mas é um enganador. E as pessoas estavam como? Cegas. Cegas pelos milagres, pelas curas, pelos bens materiais. Cegas, meus irmãos, por tais feitos. E nós precisamos, mais do que nunca, estudar a palavra de Deus, reter o que é bom e ver que o pastor que está pregando se está condizendo com a palavra de Deus. Se aquele milagre que foi realizado, se realmente veio da parte de Deus. E mais, algo que você precisa analisar aqui na terra, dentro da igreja. Todos os pastores, preste atenção que isso aqui é muito sério. Todos os pastores, presbítero, ancião de igreja, missionário, todos aqueles que fazem milagre, se eles estão enriquecendo por conta disso, é um falso profeta.
Tá ok, meus irmãos? Ah, você está dizendo que é pecado ser rico nessa terra? Não, não é pecado, meus irmãos, ser rico. Ser rico é uma coisa, agora você usufruir através de uma cura, meus irmãos, aí já é errado, já é engano. Você de maneira nenhuma pode enganar os fiéis da igreja através de uma cura, de um milagre, para poder reter isso aqui, ó, dinheiro. E o que tem, meus irmãos, por trás desses pastores aqui do Brasil, que têm construído mansões, construído templos, meus irmãos, templos milionários. Olha lá, meus irmãos, o Templo de Salomão em São Paulo, que coisa magnífica! É um templo lindo, bonito, é um templo onde cabe milhares de pessoas, mas como conseguiram fazer aquilo? Com que dinheiro? O dinheiro do povo? E aquele pastor do chapelão, aonde ele está? Os milagres que ele tem feito, por que ele tem muito dinheiro, meus irmãos? Vocês podem ver, meus irmãos, que lá no passado, o servo do Senhor, que realmente fazia os milagres, os discípulos do Criador, eles não tinham nada. Tudo que eles tinham, eles davam aos pobres, aos necessitados, ajudavam as pessoas. E hoje, em nossa época, em nossa geração, os pastores estão corrompidos por Satanás. Porque tem pastores enriquecendo, meus irmãos, através da palavra do Senhor. E isso é um grande erro, é um grande engano. Vamos, meus irmãos, ficar atentos sobre essas coisas, sobre curas e milagres. Será que realmente aquela cura que foi feita veio da parte do Senhor? Ou é Satanás tentando enganar os eleitos do Pai Eterno? Vamos ficar, meus irmãos, em alerta sobre curas, milagres, chave do sucesso, lenço ungido. Vamos ficar, meus irmãos, atentos sobre essas coisas, porque Deus não deixou nada disso para nós. O que Ele pregou foi amor, arrependimentos de pecados e realmente nos entregarmos de coração para o Criador. Tá ok, pessoal? Então a visão da jovem, a visão da irmã é muito impactante, porque o que ela presenciou dentro da igreja é uma realidade que está acontecendo hoje em nossa geração. Vamos ficar apercebidos sobre essas coisas, tá ok, pessoal? Gente, vou encerrar esse vídeo por aqui. Muito obrigado a você que acompanhou esse vídeo até o final. Deixe o seu like, o seu joinha nesse vídeo, para que esse vídeo pegue mais engajamento e mais pessoas, mais irmãos assistam o testemunho da irmã e fiquem alerta sobre essas coisas de curas, milagres que vem acontecendo dentro da igreja hoje em nossa geração. Tá ok, pessoal? E se porventura você gosta desse tipo de conteúdo que nós estamos abordando aqui no canal, que são sonhos proféticos, visões proféticas, arrebatamento de espírito, revelação proféticas e acontecimento do tempo do fim, que você gosta desse tipo de conteúdo, meu irmão, minha irmã, então se inscreva aqui nesse canal, porque aqui nós vamos ter muito conteúdo a esse respeito. E dentro do mais, pessoal, fique com Deus e até o próximo vídeo.